apresentação já começa com altas emoções. Ontem, às 7 da noite, o meu computador morreu. Estava tudo pronto, arrumado. E hoje eu acordei com febre e tossindo, então está tudo muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente automatiza testes de regressão visual. Quem aqui já trabalhou automatizando testes de regressão visual? Legal. Só para começar um pouquinho, eu sou a Samantha, então hoje eu sou manager da área de QA na Concrete, que é uma consultoria que tem aqui em São Paulo. Sou mãe da Luna, que é o shih tzu mais lindo que existe. E tenho algumas iniciativas também, né, o Agile Testers e o TOT, e vocês me encontram em qualquer lugar, rede social, contato como Samantha Cecília. Bem, esse aqui que está em branco era a divulgação do Agile Testers desse ano, que a gente vai fazer uma conferência online com vários palestrantes internacionais da área de teste. Então, tem palestrantes como, por exemplo, a Janet Gregory, que é uma das coautoras do livro Agile Testers, e muitos outros palestrantes internacionais. Então, a minha apresentação já está no SlideShare e depois vocês conseguem ver lá a inscrição do evento. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho da parte de testes de regressão visual. Quem já ouviu falar da pirâmide de testes? Na pirâmide de testes, em cada uma das partes, a gente está testando coisas específicas, né? Quando a gente está na base da pirâmide, a gente está testando coisas em nível mais unitário e componentes. Conforme você vai subindo, você vai testando as integrações. E aí, por cima, no final, é quando você testa o fluxo ponta a ponta, né? Desde a interface, como é que o usuário se comporta, até como isso chega até o final. E em cima, ainda, é onde a gente divide os testes de regressão visual, que é onde a gente não está se preocupando tanto com a funcionalidade e o fluxo, mas sim como aquilo se comporta em diferentes browsers, em diferentes dispositivos, questões de layout, de formatação. Então, é para isso que a gente usa Visual Regression Testing. E aí, que coisas a gente valida quando está falando de Visual Regression, né? Layout entre versões, então eu estou disponibilizando uma versão nova da minha aplicação, que tem uma série de mudanças, por exemplo, no back-end, mas que não podem interferir no que está no front-end. Você consegue validar isso de uma forma muito mais rápida. Compatibilidade de dispositivos, então, dependendo do produto que você está trabalhando e do seu público final, você vai ter uma variedade de dispositivos que precisa garantir a compatibilidade, e automatizando o Visual Regression te ajuda a fazer isso, ao invés de ter que manualmente executar testes no IE, no Chrome, Firefox. Dependendo do produto que você trabalha, às vezes a empresa tem o browser próprio que foi desenvolvido em cima de algum que já existe, então isso ajuda bastante nessa parte também. Alinhamento de componentes, responsivo também, e a parte de gráficos, que foi quando eu comecei a mexer com Visual Regression há uns anos atrás. Eu estava num projeto que a maior parte da aplicação era com gráficos, então era muito importante eu validar que, dado um input que eu fazia dos dados, os gráficos se comportavam do jeito que eu esperava. Então, eu acabei validando todos esses gráficos usando o Visual Regression Test. Eu colocava o meu ambiente no formato em que eu precisava e validava se os gráficos tinham as cores, os formatos, toda a formatação correta. E aí, como é que é o processo de quando a gente automatiza Visual Regression Testing, né? Você tem a sua aplicação em uma imagem baseline, normalmente, que é como você espera que a sua aplicação se comporte. Você vai executar o seu teste e vai fazer um depara para ver se aquilo que foi executado é igual ao que está dentro do seu baseline. E aí, se aquilo é igual, ok, passou, o seu teste está correto, a sua aplicação está se comportando conforme você espera. Se não passou, você tem um problema. E aí você tem que parar e analisar se realmente é um problema ou se aquilo é uma mudança de layout esperada, uma formatação esperada, atualizar o seu baseline e continuar o fluxo normalmente. Foi aí a apresentação? Não? Falando um pouco de algumas das ferramentas que a gente utiliza para Visual Regression Testing. Tem algumas que são as a service, né, que aí são as ferramentas pagas, que você tem uma infinidade de componentes e de funcionalidades, mas tem algumas coisas open source também, que você consegue utilizar, ou até você consegue também desenvolver a sua própria ferramenta de Visual Regression Testing. Então, duas delas que são as a service são a Percy e a Applitools, né? A Percy, ela tem uma forma de comparação que é pixel a pixel, então ela identifica cada pixel que tem de diferença entre a imagem baseline e a imagem atual.
Você consegue testar responsivo, então, em tempo de teste, você pode dizer quais são as formatações que você quer validar, e ele consegue fazer dentro de um mesmo teste diferentes dimensões e comparar isso. Uma funcionalidade que é muito boa, ele tem estabilização de snapshot, então imagina que tem alguma animação ou alguma coisa desse tipo, que se você tirar uma imagem estática atrapalha na comparação, ele já faz essa estabilização se ele entender que tem alguma animação ali. Ele é cross-browser, então, na mesma validação de teste, você pode fazer para diferentes browsers. Ele permite paralelização, então você pode executar mais de um teste ao mesmo tempo. Ele é agnóstico de tecnologia, então você consegue utilizar com diferentes linguagens e ferramentas. Ele tem plugin para várias outras ferramentas de teste, como o Selenium, em diferentes linguagens. Só que a parte ruim é que ele é pago e o trial dele dura 14 dias. Então, quem quiser dar uma olhada e estudar e ver como ele funciona, você consegue fazer isso por 14 dias, e depois você não consegue mais acessar a sua conta, né? Fica lá tudo bloqueado e você não consegue ver as suas execuções. A AppleTools é uma outra ferramenta que também é as a service. Ela também é cross-device e cross-browser, então você consegue executar o mesmo teste em diferentes plataformas. Ele tem relatórios customizáveis, então você pode dizer qual é o tipo de relatório que você quer extrair. Uma coisa que ele tem legal é que você consegue fazer essa validação pelos seus branches. Então, você pode fazer a validação pelos branches, se está tudo ok, você faz o merge e depois valida ali. Você tem a opção de usar a nuvem pública e nuvem privada também. E o legal é que ele tem uma free account. Então, você tem direito a 100 execuções por mês. E aí você consegue executar e utilizar essas 100 execuções por mês sem precisar pagar a conta. O desenho do processo, só reforçando. Então, você vai ter o seu teste, vai rodar ele pela primeira vez e vai gerar o seu baseline, que é exatamente o que você quer comparar. Depois você executa esse teste de novo e ele vai comparar o seu baseline com a imagem atual que você conseguiu e dizer se está certo ou não. Esse aqui é um exemplo do dashboard do Percy. Então, ali tem uma série de builds e execuções que eu fiz em cima da minha aplicação. E esse aqui é um exemplo de como ele fala que um teste falha. Então, a imagem estava escapando o pedaço que ela precisava aparecer. E aí ele deixou ali coloridinho, dizendo o que está errado. E aqui é a parte do responsivo. Ali em cima vocês conseguem ver as diferentes resoluções que eu coloquei. E você pode incluir mais em um mesmo teste. Ele roda e simula essas resoluções. Esse aqui é o exemplo do dashboard do AppleTools. Então, também tem a minha série de execuções. Ali eu tinha 3 testes, que um era na home, o outro era fazendo uma pesquisa e entrando em detalhes. Uma coisa legal que ele tem é que você tem a possibilidade de ignorar uma área. Então, se tem alguma área que ou é um texto que vai modificar, ou alguma coisa que você sabe que vai modificar e não é um problema, você pode dar um ignore nessa área, porque a comparação é exatamente pixel a pixel. Então, se tiver uma letra a mais ou qualquer diferença, o teste vai quebrar. Se tem alguma área que você sabe que realmente ela vai ter uma diferença e não é um problema para o teste, você consegue ignorá-la aqui. Essas aqui são 3 open sources que eu trouxe para mostrar. A primeira delas é a Visual Review. A única coisa ruim é que ele está desatualizado. Então, não vale muito a pena usar ele hoje em dia, porque você pode se deparar com problemas que não vão ser corrigidos. Ele sobe um dashboard local. Então, você sobe o Visual Review, tem um dashboard local, roda os testes, e aí naquele dashboard você consegue navegar e interagir com os seus testes. Ele tem um plugin para Protector. Vocês conhecem o Protector? É uma ferramenta para automação de testes de interface para Angular. Então, você pode escrever seus testes em Protector, fazer todos os fluxos e plugar o Visual Review para você tirar o screen das telas e comparar a parte de imagem. Esse aqui é um exemplo do dashboard dele. Então, ali em cima, o verdinho significa que o teste passou. Então, a imagem atual está exatamente igual à imagem do baseline. O vermelho é porque teve um problema, tá? As imagens estão erradas, ou você pode ignorar.
A questão do Visual Regression é que é bem difícil que ele seja 100% automatizado. Ele sempre precisa de que alguém, em algum momento, confira. Porque, por exemplo, se esse teste falhou, né, ele comparou com o baseline e deu uma falha, mas você esperava essa mudança de layout, você vai ter que ir lá, aprovar, tornar ele um novo baseline, e aí sim rodar o teste de novo e continuar. Então, sempre que você precisa mudar os seus baselines, tem uma interação manual sua para conseguir fazer isso. E esse aqui é um exemplo de como ele trata as falhas. Então, ele esperava aquela imagem, veio uma imagem diferente, e ele fez uma sombrinha lá, dizendo o que está de errado nessas duas imagens. Isso tudo você consegue ver no dashboard. Um outro exemplo, que é uma coisa que a gente desenvolveu lá na Concrete, é a Magneton, que é uma gen que a gente fez para automação de testes com Capybara, em Ruby. Essa gen foi desenvolvida quando eu estava nesse projeto, que eu precisava fazer validação de gráficos. E aí, basicamente, o que ele faz ele usa uma gen de comparação de imagens. Você roda a primeira vez o teste, ele vai passar pelos fluxos, vai tirar um screen da imagem e vai comparar com todas as próximas vezes que você rodar o teste. O único problema tem que tomar cuidado com diferentes browsers e diferentes resoluções, porque se você comparar uma resolução com outra diferente, obviamente o teste vai quebrar. E aí esse aqui é um exemplo da execução dele, integrado com o Cucumber. Então, tem lá a escrita de quais são os testes que eu vou entrar, navegar. Aqui é um exemplo de quando ele passa, e se tem alguma diferença na imagem, ele quebra e mostra ali na mensagem que ele esperava que as duas imagens fossem iguais, mas elas eram X% diferentes. Uma outra coisa que vocês conseguem fazer em ferramentas de Visual Regression é também calibrar qual é a porcentagem de comparação. Então, se você espera que seja 100% igual ou alguma porcentagem menor, você consegue estabelecer isso. E esse aqui é um exemplo de como ele gera o diff entre a imagem que é a sua dashboard e a imagem que ele gerou, né, que o seu teste gerou. Essa é a que a gente tem usado mais agora, que é a Backstop. Alguém já ouviu falar da Backstop? Ou já usou? Ela é muito legal por causa do relatório que ela gera no final do teste. Você escreve seu teste num JSON, então ele tem uma série de propriedades. Inclusive, você consegue excluir uma área, por exemplo, se na página tem uma área que é sempre de um banner, e o banner muda, e você não se importa com aquela validação do banner, você pode passar um selector para dizer para o backstop esquecer aquela área, aquele banner, e só comparar o resto da imagem. Ele tem suporte para JavaScript. Os testes que ele roda é no Chrome Headless, então ele não vai precisar abrir o Chrome para executar, ele vai fazer isso de modo headless. O workflow dele é bem simples, então quando você dá lá um npm install backstop, se você der o init, é onde ele gera o template do projeto e vai gerar o JSON para você com todas as propriedades para você só preencher. A primeira coisa que você tem que fazer depois que você escreveu qual é o seu teste, você vai rodar o backstop teste, e aí ele vai executar o que você colocou lá no JSON e vai tirar o screen. Se aquele screen estiver correto, você dá o approve, e aí ele entende que aquele é o seu baseline. E depois, quando você rodar teste de novo, ele vai passar a executar os testes comparando com o seu baseline. Ele gera um relatório HTML que é bem legal. E o projeto hoje é bastante ativo, então tem bastante atualização, e se você tiver algum problema, a chance dele ser corrigido é bem maior do que o Visual Review, por exemplo. Esse aqui é o relatório que ele gera, que é bem legal. Então, aqui, por exemplo, é o exemplo de um teste que passou, ele comparou as duas imagens e está certinho, ficou verdinho. Esse aqui é o exemplo de um teste que falhou. Então, ali embaixo ele está mostrando qual é o pedaço do teste o que da imagem estava diferente, e ele colore ali. Em cima ele mostra que o teste falhou. E você consegue também navegar entre as duas imagens. Ele te dá a opção de mostrar a imagem que é a baseline, por cima dela a imagem que é o que você executou no seu teste, e ele te dá uma opção de você conseguir arrastar para um lado e para o outro e ver a diferença entre as duas imagens. Então,
Hoje em dia, o Backstop é a ferramenta que a gente mais tem usado para fazer Visual Regression, pela facilidade, que é o JSON que você consegue preencher. E tanto fazer navegações também, você pode passar, incluir scripts do próprio Protector, por exemplo. Então, se eu tenho algum fluxo na minha aplicação, que é entrar, logar, fazer uma pesquisa, por exemplo, você pode executar esse fluxo e publicar e fazer o Visual Regression com ele. Assim como as opções de excluir uma área, por exemplo, como foi o exemplo do banner que eu falei. E gera esse relatório que é bem legal e você consegue integrar num CI, por exemplo. Algumas questões que são relacionadas a Visual Regression é que é bem importante que você também não faça Visual Regression para tudo, porque a manutenção é bem complicada. Se qualquer mudança pequena que tiver, o seu teste vai quebrar e você tem que ir lá atualizar. Então, é importante conseguir, dentro dos seus testes, priorizar o que realmente vale a pena você fazer Visual Regression e que partes são importantes. Para essa parte de compatibilidade de diferentes devices, diferentes browsers, é bem legal, porque aí você para de, toda vez que você tiver alguma mudança para fazer, ou subir uma nova versão, ter que ir manualmente garantir em diferentes plataformas que tudo continua do mesmo jeito e funcionando. Então, é uma ajuda automatizar para isso. Você simplesmente rodar e se teve alguma diferença de layout, você vai conseguir pegar e comparar. E para diferentes resoluções e responsivo também. Ao invés de manualmente você ter que ficar simulando, ou até mesmo através de um script de teste automatizado, que assim, mesmo que às vezes não está aparecendo lá na tela no responsivo, o Selenium, por exemplo, pode encontrar o elemento, clicar e seguir o fluxo. Então parece que está tudo certo. Só que quando você vai olhar da visão do usuário, não está aparecendo o botão, por exemplo, onde deveria aparecer. Então esse tipo de teste ajuda muito a fazer isso. Na apresentação, como eu não consegui usar o computador, eu não vou conseguir mostrar o código, mas no link da apresentação tem um link para o GitHub com os projetos, com os exemplos dessas ferramentas que eu mostrei. Então, o Backstop, como eu falei, a gente usa com o JSON ou usando os próprios projetos, o próprio código que a gente tem de teste. A Magneton é em código Ruby, então você pode usar com Capybara ou Selenium ou qualquer outro framework que seja de teste para interface em Ruby. O Visual Review, você coloca ele junto com seus testes de Protector. Então, você tem lá o seu teste fazendo um fluxo, logando e fazendo uma pesquisa. Você pode colocar breakpoints no meio desse fluxo e dizer aonde você quer tirar o screen para fazer Visual Regression. Você pode colocar ele em qualquer parte do seu teste. E esses outros dois, que são tanto o ApplyTools quanto o próprio Percy, também você consegue fazer isso no meio dos seus testes. Só importar a biblioteca que eles já disponibilizam e, dentro dos testes, colocar os breakpoints de em que lugares você quer fazer a validação de Visual Regression, e eles já exportam isso automaticamente para o dashboard online. Então, essa também é uma característica legal dessas duas ferramentas que são as a service. Você tem o dashboard publicado, que é esse aqui que eu dei o exemplo, e você consegue, a cada execução de teste, entrar lá, olhar como é que foi a execução, se passou, se quebrou, se você precisa atualizar o seu baseline. Deixa eu voltar só na lista que eu tinha falado e não estava com a apresentação. Que era essa aqui do que validar. Então, só reforçando, é muito legal usar isso para layout entre versões. Então, eu estou disponibilizando uma nova versão da minha aplicação e quero garantir que tudo continua funcionando em termos de interface. A compatibilidade dos dispositivos. Então, eu tenho diferentes dispositivos, diferentes versões. Eu consigo, num mesmo teste, especificar quais são as dimensões que eu quero validar e fazer isso de uma vez só, rodando o teste uma vez. O alinhamento de componentes, o responsivo e outros elementos que são mais difíceis de você validar de forma automatizada com ferramentas como Selenium e Protector, que é o exemplo dos gráficos, que é para você conseguir garantir que tem os mesmos tamanhos, as mesmas cores, as mesmas formatações que você precisa. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigada.